Antes das armaduras, antes da glória, Tony Stark era um homem em guerra consigo mesmo. O demônio na garrafa conta a história de quando o maior inimigo do Homem de Ferro não era um vilão, mas o homem dentro da armadura. Este é o momento em que Tony quase perdeu tudo. Tudo começou no ar. Uma falha na armadura, um defeito nos repulsores, de repente, o Homem de Ferro despencava do céu como uma máquina quebrada. Ele caiu no oceano e escapou por pouco da morte. Para a maioria dos heróis, isso seria um alerta. Para Tony Stark, era apenas mais uma terça-feira. Ele riu, pediu uma bebida e culpou a tecnologia. Mas aquela queda era mais do que mecânica, era simbólica. Tony estava escorregando. A pressão de ser um magnata das armas, uma figura global e secretamente o Homem de Ferro o estava destruindo. Sua solução? Mais um copo. Por trás de cada piada e missão bem-sucedida, havia um homem fugindo de si mesmo. A armadura o protegia do mundo exterior, mas a garrafa o anestesiava por dentro. E enquanto a maré puxava seu casco metálico para fora do mar, algo mais profundo estava se afogando, sua identidade. Justin Hammer, rival corporativo de Tony, não estava apenas jogando o jogo dos negócios. Ele havia descoberto uma forma de interferir remotamente na armadura do Homem de Ferro. Enquanto Stark ainda se recuperava do acidente no oceano, Hammer fez sua jogada, testando o controle durante uma missão diplomática. Na frente de câmeras e dignitários estrangeiros, a armadura disparou um raio repulsor que matou um embaixador. Não foi culpa de Tony, mas isso não importou. As manchetes diziam: assassinato na armadura. Vieram os processos. A confiança pública foi destruída. E nas sombras, Tony serviu outra dose, prometendo a si mesmo que era o só para aliviar. Ele estava isolado, paranoico e perdendo o controle. O homem conhecido por soluções geniais, de repente, não conseguia se consertar. Tornou-se instável emocionalmente, até mesmo dentro da armadura. A sabotagem não era apenas técnica, se alimentava uma falha já existente e a negação. Com sua reputação em ruínas e Hammer apertando o cerco, Tony tentou se enterrar na única coisa que sempre funcionou, ser o Homem de Ferro. Mas até isso começou a falhar. Ele começou a errar nos treinos. Suas mãos tremiam ao vestir a armadura. Nas reuniões da empresa, aparecia desleixado, com o olhar perdido. Pepper Potts percebeu. Rhodey percebeu. Mas Tony insistia que estava tudo bem. É só estresse, mentia. Só trabalho. Mas as rachaduras na armadura não eram apenas de metal, eram pessoais. Começou a ter alucinações. Esquecia conversas inteiras. Suas armaduras tornaram-se extensões imprevisíveis de sua própria instabilidade. Pela primeira vez, o Homem de Ferro não era apenas perigoso para os inimigos, era perigoso para todos ao redor. A máscara não escondia mais a verdade. Ela refletia quem ele se tornará. Tony se isolou. Sem coletivas de imprensa. Sem reuniões dos Vingadores. Sem retornar chamadas noturnas. Bebia em silêncio, trancado em sua cobertura, com o mundo lá fora parecendo estático. O álcool deixou de ser celebração. Virou rotina. E a cada garrafa, a culpa pela morte do embaixador, a pressão de Hammer e a própria imagem despedaçada pesavam mais. Pepper tentou intervir, se ele a afastou. Rhodey demonstrou preocupação, Tony gritou com ele. Sozinho, cercado por armaduras que não podiam protegê-lo de si mesmo, ele afundava. Justificava o trabalho melhor com uma bebida. Mas a verdade? Ele não estava trabalhando. Estava se escondendo. Não era mais o Homem de Ferro. Era apenas Tony Stark, um homem com medo, envergonhado e quebrado. E o único som no silêncio era o do próximo copo sendo servido. Numa noite, Tony saiu cambaleando de um evento beneficente, bêbado, perdido e usando a armadura. Repórteres capturaram tudo, as palavras arrastadas, os passos errados, a vergonha. As ações da Stark Industries despencaram da noite para o dia. O mundo assistia ao gênio bilionário cair em desgraça. Mas, para Tony, esse não foi o pior momento.
O pior foi acordar no dia seguinte, rosto machucado, armadura amassada, memória em branco. Pepper estava ao seu lado, com lágrimas nos olhos. Rodney tinha ido embora. Jarvis recusava-se a atendê-lo. E, pela primeira vez, Tony viu que ele não estava apenas se machucando. Estava ferindo todos ao seu redor. A armadura deveria proteger o mundo. Agora, protegia sua autodestruição. Ele olhou no espelho, não para o Homem de Ferro, mas para um estranho. Esse era seu fundo do poço. E finalmente era hora de escolher levantar ou continuar perdido. Tony fez o impossível, pediu ajuda. Trancou-se em casa, dispensou os funcionários e disse a Pepper que precisava enfrentar isso sozinho. Os dias seguintes foram uma tortura. Tremores. Alucinações. Vômitos. Ele parou de beber de forma abrupta, suando o veneno que o havia anestesiado por tanto tempo. Mas a cada hora, sua mente clareava um pouco mais. Lembrou-se de como era estar focado, lúcido, humano. Releu projetos. Ouviu gravações antigas do pai. Assistiu ao noticiário, vendo os danos que havia causado. E, aos poucos, percebeu que ser o Homem de Ferro não era sobre armaduras ou tecnologia. Era sobre responsabilidade. Sobre ser melhor. E essa guerra brutal e silenciosa contra a garrafa foi seu primeiro verdadeiro ato de heroísmo. Quando Tony saiu do isolamento, não voltou com fogos de artifício ou manchetes. Voltou com humildade. Pediu desculpas a Pepper. A Rodney. Ao conselho da empresa. Não com grandes discursos, mas com honestidade. Retomou seu papel na Stark Industries, não como salvador, mas como alguém aprendendo a liderar novamente. Tirou um tempo de ser o Homem de Ferro, focando em estabilizar sua vida. Adicionou novos protocolos na armadura, capazes de detectar instabilidade física ou emocional. Passou a enxergar o vício não como fraqueza, mas como uma guerra que havia sobrevivido. Cada dia sem beber tornou-se uma pequena vitória. E quando finalmente vestiu a armadura novamente, não foi para fugir. Foi para provar que o homem dentro dela era digno de usá-la. Tony finalmente confrontou Dustin Hammer, não com raiva, mas com firmeza. Expôs publicamente a sabotagem, limpou seu nome e retomou o controle de sua tecnologia. Mas essa foi apenas metade da batalha. O verdadeiro confronto já havia acontecido no espelho. Hammer tentou arruinar sua reputação, mas foi Tony quem quase se destruiu. Ao derrotar Hammer, Tony não se sentiu vitorioso. Sentiu-se responsável. Porque poder não significa perfeição. E redenção não se conquista com vitórias, mas com responsabilidade. Agora ele sabia, o Homem de Ferro não era a solução para todos os problemas. Às vezes, era parte do problema. E reconhecer isso o tornava mais forte. Tony passou a falar publicamente sobre o vício. Não por piedade, mas por aqueles que se sentiam sozinhos na luta. Financiou programas de reabilitação, falou em escolas e transformou a Stark Industries em referência em apoio à saúde mental. O mundo passou a ver um novo lado de Tony Stark, não apenas o bilionário ou o herói, mas o homem. Vulnerável. Real. Alguém que caiu feio e escolheu se reerguer. Isso não apagou seus erros, mas lhes deu propósito. A persona do Homem de Ferro já foi seu escudo. Agora, era sua plataforma para liderar não com perfeição, mas com verdade. Tony sabe que o demônio ainda está lá. Esperando. Sussurrando. Cada sucesso, cada fracasso, é uma nova chance de ele voltar. Mas agora, ele o reconhece. Luta contra ele. Vive com ele. Não como uma maldição, mas como um lembrete de quem ele é. O demônio na garrafa não foi apenas uma história sobre vício. Foi sobre o que acontece quando um homem com o poder de construir qualquer coisa percebe que, primeiro, precisa reconstruir a si mesmo. O mundo sempre verá a armadura. Os raios. O voo. Mas o verdadeiro poder do Homem de Ferro está no homem que escolheu se levantar novamente. E essa é mais uma página das Crônicas Heroicas.
Se você curtiu essa história, deixe seu like e se inscreva para mais contos não contados do mundo dos quadrinhos. Sempre há outro herói, um outro vilão e mais uma reviravolta à espreita nas sombras. Te vejo no próximo capítulo.